Débora, é errado começar a prova pela redação? Ou não começar pela redação? Por onde eu começo o meu vestibular? Vamos conversar um pouco sobre isso? É dúvida de mais gente aqui? Depois coloca para mim se isso é dúvida de mais gente aqui ou se é exclusivamente desse candidato que me mandou no direct. Olha só, gente, o que eu preciso pensar? Existem alguns perfis de prova. Tem prova que acontece em 2 dias. Vou pegar aqui a Unesp, por exemplo. Unesp, Famerp, Santa Casa, 2 dias. Eu tenho o primeiro dia as questões objetivas e o segundo dia questões dissertativas e redação. No caso da Unesp, primeira fase objetiva, segundo dia dissertativa e redação. Então, quando a gente fala de uma prova que tem 2 dias, a nossa dúvida não é por onde começar, é por qual matéria. Vou pegar o primeiro dia da Unesp, por exemplo. Por que matéria eu devo começar? Essa é a primeira dúvida. No segundo dia, na segunda fase, eu começo pela redação ou pelas dissertativas. Então, a gente vai falar 2 coisas diferentes aqui. Nós vamos falar dessas provas que são 2 dias, Uniceub, certo? Entrega a redação e objetiva. Por onde eu começo? Débora, existe o jeito certo de começar uma prova? Não tem resposta certa. Por quê? O jeito certo é o jeito que você treinou e se adaptou. Isso é muito importante e isso faz parte da sua preparação. Não, você não pode decidir por onde vai começar a prova na hora do vestibular. Não dá. Eu vou chegar lá e lá eu decido. Você já perdeu, você já não vai passar. Se você decidir na hora, você já não tem condições de passar no vestibular. Então, isso também é treinável e precisa ser treinado na sua preparação. Débora, por onde eu devo começar? Vamos lá. Estou na prova da FAMEMA, estou na prova do Einstein ou qualquer outro vestibular que a Banca Vunesp prepara que me entrega tudo. Me entrega objetiva, dissertativa e redação. Por onde eu começo? Aí a questão, como que você treinou na sua preparação? Você treinou começando pela redação? Você treinou começando pelas objetivas? Treinou pela dissertativa? Aí tem que seguir o que você treinou. Eu vou falar o que a gente faz com os nossos alunos aqui para vocês terem uma noção, tá? Dentro da mentoria. Olha só, nós temos alunos que precisam começar pela redação. Por quê? Porque senão eles não conseguem desenvolver o restante da prova. Eles têm aquela coisa que a redação é o mais importante, que eles têm que escrever logo. Então eles começam pela redação e se não começar, dá erro. Como você sabe, Débora? Nós já testamos. Eles fazem simulados. Então o que acontece aqui? A gente faz vários simulados. Os alunos da mentoria a gente faz muitos. Mas muitos simulados. Então eles fazem muitos simulados e aí a gente orienta, até porque eu tenho que saber qual que é a melhor performance desse meu aluno. E aí segue a dica para você, o que você tem que fazer. Olha só, o aluno, eu dou as diretrizes para ele. Eu quero que você faça simulado começando por redação, depois dissertativa, depois objetiva. E na dissertativa eu quero que você faça primeiro as questões de exatas, depois de biológicas, no caso da FAMEMA, por exemplo. Nós temos um resultado. Então, a gente valida aquilo. Depois tem simulados que eu falo com ele, não, eu quero que você comece pelas dissertativas, depois pelas objetivas e depois pela redação. A gente vai conhecendo esse perfil. É claro que tem aluno que já fala, Débora, eu não me dou bem aqui. Então, a gente faz um simulado só para validar que ele realmente não se dá bem com esse perfil. E depois a gente começa a trabalhar o que ele se dá bem. Porque tem alguns alunos que já sabem. Poxa, eu já sei que se eu não começar pela redação, eu não vou tirar a cabeça dali, eu não vou conseguir concentrar. Então, eu tenho que começar. Então, a gente não precisa gastar tempo testando outra coisa. Não, tem que começar pela redação? Então, a gente vai começar pela redação. Só que nós temos que trabalhar a velocidade, o seu tempo de escrita, como você vai passar isso ali, você vai escrever direto de caneta ou vai fazer a lápis. Então, isso é treinável, extremamente treinável. Então, só que aí o aluno, ele fica treinando isso por um longo período, antes do vestibular. Quando ele chega na hora da prova, ele só precisa executar aquilo que ele já fez muitas vezes. Ele não tem que pensar, entendeu? Então, nós temos alunos da mentoria que começam pela redação, nós temos alunos que começam pelas dissertativas, tem alunos que começam pelas objetivas, tem aluno que faz todas as letras A das dissertativas, depois vai para a redação e depois volta. Tem alunos que faz todas as letras A das dissertativas, depois as objetivas e por último a redação. Mas isso é treinável, é de cada um. Então não existe uma resposta certa, olha, você tem que começar pela redação. Ou então você não pode começar pela redação, depende de como você rende. E cada aluno é um. Por isso na mentoria, a mentoria ela é individualizada. Por quê? Porque cada aluno é um, cada um é um. Não tem como padronizar o jeito de fazer a prova. Não existe isso. Por quê? Por exemplo, vou pegar aqui se fosse eu, tá?
E eu já fiz muitos vestibulares, viu, gente? Se eu fosse fazer o vestibular, o que eu faria primeiro? Eu não começaria pela redação. Até uma dica que eu dou para os alunos que não começam pela redação. Eu iria olhar o tema da redação, frase tema da redação e iria fazer outra coisa. Por quê? Por causa de, até uma dica que eu dou para os meus alunos, estou dando para vocês aqui, o nosso subconsciente é extremamente inteligente. Quando eu leio a frase tema e entendo do contexto, o meu subconsciente já começa a trabalhar em cima daquele conteúdo para mim, enquanto eu faço outra coisa. Desligo, venho, faço outra coisa, depois eu volto. Só que tem aluno que não consegue desligar. Por isso que ele tem que começar pela redação. Entende? Isso é quando acontece as provas de um único dia. FAMEMA, por exemplo, Uniceub, que eu tenho lá a prova, as 3 provas e eu me viro. E, gente, por que isso tem que ser tão treinado? Alguém aqui fez FAMEMA? Coloca aqui pra mim se vocês fizeram FAMEMA, tá? Deixa aqui nos comentários. Quem fez FAMEMA e qual que é a principal queixa que eu recebo, que eu vejo os alunos falando, eu recebo muito no direct, e se eu faço uma enquete no Stories, é gigante esse número de respostas. Qual que é a principal queixa de quem faz FAMEMA, por exemplo? Outras provas também, mas na FAMEMA isso é muito acentuado. A principal queixa é: não deu tempo de acabar a prova. Não deu tempo de acabar a prova. Por que os alunos se perdem no tempo? Porque não treinaram aquele vestibular. Eles treinaram conteúdo, treinaram várias coisas, mas aquela prova em si não foi treinada o suficiente. Por que você tem que treinar muito antes e chegar só a executar? Quando você estiver fazendo prova, você não pode pensar no sentido: o que eu vou fazer primeiro, como que eu faço isso. Não. A prova, o vestibular precisa ser automático, tá? Eu tenho que pegar a prova de forma muito automática, reproduzir o que eu já sempre fiz quando eu estava me preparando. Por quê? Eu não gasto tempo. Porque nessa de você folhear e voltar, e vai e vem, você está gastando tempo de outras questões. Então, não é viável. Então, você precisa treinar. Você precisa treinar. E na hora da sua prova, somente executar. Beleza?